Olá, bom dia. Eu me chamo Ana Paula Eu me chamo Bruna. e hoje nós vamos apresentar uma aula sobre alfabetização e adaptação de materiais em ABA. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo e as barreiras comportamentais, os pré-requisitos relacionados à alfabetização e a alfabetização em si. Bom, falando um pouquinho sobre o autismo, a gente entra dentro de um espectro de uma condição neurodivergente, complexa, pervasiva, heterogênea e prevalente. O que que isso quer dizer, né? É uma soma de déficits nos comportamentos comunicativos não vocais, uma dificuldade em não compreender, estabelecer e manter os relacionamentos, déficits em habilidades sociais, interação em grupo, também em autorregulação e automonitoramento, né? Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipada, ecolalia, adesão inflexível à rotina, interesse fixo e altamente restrito, e o hiperfoco e a hiperatividade. Esses são alguns pontos que vão definir justamente essa condição neurodivergente. E é importante a gente falar um pouquinho sobre autismo antes de falar sobre os pré-requisitos para a alfabetização, porque tudo isso vai ser justamente, né, uma, um grande desafio, onde a gente muitas vezes tem que trabalhar esse desafio para trabalhar os pré-requisitos de alfabetização. Aqui nós vemos, né, qual que é a prevalência do autismo hoje. Há uma prevalência de 1 a cada 54 crianças, né, possuem autismo, e a gente vai entrar em aba em aprendizagem. Bom, é importante a gente começar falando sobre o que é ensinar, né? Nós, como professores e profissionais que estão dedicados a desenvolver um bom progresso de trabalho com as crianças ou indivíduos com TEA, precisamos ter em mente que ensinar é você programar as atividades, levando em consideração a individualidade daquele que aprende. E aí a aprendizagem ela só ocorre à medida que esse indivíduo ele é mantido sob contingências reforçadoras positivas. Então, é necessário que o ensino arranje contingências para que o aluno aprenda e tenha realmente uma aprendizagem consolidada. As contribuições da análise do comportamento aplicadas à educação, ela é dividida em três partes de uma visão macroscópica, que é o conhecimento enquanto transmissão de cultura dentro de um contexto histórico, político e econômico, uma visão microscópica, que seria a relação professor-aluno no processo de aprendizagem, e a instrução programada, que envolve o ensinar e como ensinar. Partindo desses pressupostos, o programar o ensino envolve definir respostas que deverão ser emitidas, ou seja, programar um PEI com objetivos claros e futuros para serem desenvolvidos. É selecionar estímulos que evocarão as respostas esperadas, materiais de acordo com a necessidade do aluno, planejar consequências reforçadoras, definir estratégias que o educador vai utilizar para que o aprendente atinja o objetivo e, por último, uma avaliação sistemática do desempenho de ambos, do aluno e educador. Como ensinar? Ensinar, então, envolve usar reforçadores positivos, evitando respostas de fuga e esquiva. Transformar a aprendizagem na própria recompensa, ou seja, no reforço natural. Ter um feedback imediato e comparar o aluno com ele mesmo. Domínio pleno de pré-requisitos, conteúdos que sejam ordenados, ou seja, mais simples para o mais complexo, material adaptado, monitoramento de desempenho. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os pré-requisitos de alfabetização. Bom, a gente vai começar falando sobre a aprendizagem sem erro, né? Levando em consideração de que crianças, né, com TEA, o erro já parte de uma situação natural, onde a gente não pode exigir da criança algo que ela ainda não aprendeu. A gente começa a trabalhar com aprendizagem sem erro, aplicando ao máximo consequências reforçadoras e também uma boa experiência com aquilo que é aprendido. Então, a partir do momento que a criança faz alguma coisa, produz algo, e ela consegue ter uma consequência reforçadora, aquilo automaticamente aumenta a probabilidade, né, de ocorrer em outras situações. Então,
a gente fala que o procedimento para transferir o controle de responder a um estímulo ou conjunto de estímulos para a remoção gradual de um, enquanto o outro é gradualmente reduzido. Os estímulos podem ser gradualmente introduzidos ou removidos. Bom, agora a gente vai falar sobre os princípios da aba para a adaptação de materiais. Então, o que nós temos como objetivo, né? Produzir um material individualizado, fragmentar a tarefa complexa em pequenos passos. Então, quando a gente vai apresentar uma tarefa para a criança, a gente não pode dar um conteúdo muito denso, muito grande, esperando que ela fique ali 40 minutos, 1 hora, para ler um texto, para interpretar ou para fazer uma conta, como as outras crianças. A gente tem que pensar que nós precisamos fragmentar em pequenos objetivos e que gradualmente a gente vai aumentando conforme o desempenho da criança. Então, ensinar do mais simples até o mais complexo. A gente não pode construir uma casa pelo telhado, certo? Então, a gente precisa, primeiramente, ir construindo os conceitos com a criança gradativamente e conforme, né, o seu desempenho, a gente vai aumentando a complexidade. Avaliar o desempenho de cada passo, né? A gente tem que garantir a aquisição desse pré-requisito e também uma generalização daquilo que é aprendido. Usar reforçadores positivos imediatos após os acertos, né? As pessoas, normalmente, elas cumprem, fazem as demandas justamente por conta de um reforço, porque aquilo é prazeroso para elas, certo? As crianças, né, falando de uma adaptação de material para as crianças autistas, a gente tem que pensar que é necessário atrelar todos os conteúdos, objetos e brinquedos de interesse, né, que a criança goste, justamente com as demandas mais complexas, para a gente aumentar, né, essa motivação. Então, a gente passa gradualmente de reforço arbitrário, que são os elogios, intervalo, brinquedo, para o natural, só por aprender, onde o resultado, né, o produto final daquilo que é produzido, já tem um efeito reforçador para a criança. Então, a gente sempre deve comparar cada aluno com ele mesmo, assim como a Bruna falou, e programar uma aprendizagem sem erros, como eu expliquei anteriormente. Então, aqui a gente, né, tem alguns pontos sobre adaptação de material no ato e como se fazer. Então, esses são alguns pontos que a gente pode ter como pré-requisito para produzir qualquer tipo de material. Enunciados curtos, checklist de todo o processo, a gente precisa de uma antecipação, né, para a criança. Ah, você tem que fazer essa folha, mas a criança não sabe quantas perguntas, quantas folhas ela tem que fazer, o que ela vai ganhar como reforço, e tudo isso causa muita ansiedade e dando muita abertura para comportamentos disruptivos, como fuga esquiva de demanda, um exemplo. Então, é importante que a criança saiba o que ela vai ter que fazer e que seja algo com começo, meio e fim. Então, mais espaço na folha, menor quantidade de exercícios, enunciados com imagens e variar as respostas da atividade e formatação em letra adequada. Então, a gente sempre tem que pensar no antecedente, resposta e consequência. Apresentação da demanda, para garantir a motivação, muitas vezes a gente usa até personagem na folha, colocando, por exemplo, uma instrução dada pelo Mickey, né? Aquilo muitas vezes faz com que a criança minimamente olhe para o papel. A resposta, execução das atividades com aprendizagem sem erro. Então, ele vai produzir aquilo com a ajuda necessária. Se é a primeira vez que está sendo apresentado, a gente dá uma ajuda mais intrusiva para que ela complete, seja reforçada, justamente o que vai entrar nessa consequência, né? Que o que a criança ganhará com a atividade. Então, no antecedente, né? Falando um pouquinho sobre isso, a gente tem que garantir a motivação inserindo o interesse do tema. Aqui está um exemplo, né? São os 3 personagens que a criança gosta, dando a instrução para ele escrever. São letras em caixa alta, né, com 2 exemplos de como é para ser feito. Então, basicamente, já tem várias coisas nessa folha que vai induzir a criança a uma resposta mais adequada. Temas conhecidos e histórias de interesse da criança. Aqui tem alguns bancos de imagem, né, que a gente usa para dar instrução na própria folha sobre o que é para a criança fazer. Então, em vez de, por exemplo, ter 2 frases com a instrução do que é para fazer, a imagem causa maior impacto, maior compreensão e entendimento dessa criança. Então, tem ligue, marque, pinte, né? Cada um você vai usar uma instrução a partir dessas imagens. Para a resolução da atividade, o que a gente tem que fazer, né?
A gente vai minimizar todos os erros possíveis, planejar o uso de dicas. Então, ele vai fazer essa atividade agora com um conteúdo novo com ajuda física, porque é isso que ele vai precisar para completar. Ok, é o que vamos usar. Atividade nova deve ser com dica mais intrusiva. Segunda e terceira apresentação deve ter dica mais leve. Quarta e quinta apresentação sem dica. Isso é muito importante a gente falar de que, assim, não adianta a criança fazer uma atividade um dia e aí no outro dia é outra, no outro dia é outra, e todas com ajuda física. A gente trabalha muito com base de repetição. Então, ela vai fazer vários dias aquela atividade, justamente que a gente vai focar o quê? Para ela fazer independente. Então, no primeiro dia, ela fez uma atividade de completar as palavras que ela precisou de ajuda física, no outro dia, ela vai fazer a mesma atividade com uma ajuda leve, no outro dia, com a gestual independente. Então, aqui, se a gente for pensar sobre as estratégias para adaptação, a gente vai falar sobre as pistas visuais, hierarquia de dicas e o esvanecimento de dicas. Muito bem, então vamos chegar à parte final, que seria os pré-requisitos relacionados à pré-alfabetização e alfabetização. A partir disso, nós vamos falar quais são os pré-requisitos que a nossa criança, o nosso indivíduo, precisa para chegar na alfabetização. Então, é preciso estabelecer e trabalhar com ela avaliando os conceitos matemáticos básicos. Esse conteúdo foi tirado do material de Rose Leite, que seria os pré-requisitos relacionados à alfabetização no IAR, e dentro dos conceitos matemáticos, nós vamos avaliar se ela tem o conhecimento a respeito de esquema corporal, lateralidade, direção, espaço, tamanho, quantidade, forma, sequência lógica. Discriminações visuais, é importante observar se ela consegue fazer a diferenciação de igual a diferente, ou parear coisas por função, característica ou classe, letras ou palavras, figuras ou numerais. Já em discriminações auditivas, nós vamos observar se ela reproduz os sons de acordo com o modelo, se ela consegue discriminar sons que são semelhantes ou diferentes, parear sons de som inicial e final, figura e fundo, ou rimas, no caso som e som. Análise e síntese, que seria discriminar a parte de um todo e vice-versa, habilidade de coordenação motora fina e o contato com interesses por letras, palavras, textos e livros. Esses seriam os pré-requisitos. Agora, a gente vai passar para vocês alguns exemplos de como trabalhar esses pré-requisitos em ensino incidental e em tentativas discretas. Lembrando que a Ana Paula falou um pouquinho sobre os conceitos da análise do comportamento. Então, a aprendizagem na análise do comportamento se dá em tentativas discretas e ensino incidental, que seria o ensino incidental o mais natural, e as tentativas discretas seriam ensinos estruturados. Os conceitos matemáticos básicos para trabalhar a lateralidade podem ser atividades de esquerda e direita. Essas atividades precisam ser sistemáticas, ou seja, por repetições. Então, não é em uma atividade que nós vamos conseguir obter o resultado se essa criança tem os pré-requisitos de lateralidade. É preciso que sejam aplicadas diversas atividades em diversos formatos para avaliar esse pré-requisito. Posição. Como trabalharíamos posição em tentativa discreta? Um exemplo seria mostrar para a criança a bola que está em cima e a bola que está embaixo e pedir para essa criança, nos entregar a imagem correspondente à instrução, ou apontar. Após ela fazer isso corretamente, ela recebe um reforço. Lembramos do reforço, que ele precisa ser muito motivador para a criança, para que mantenhamos as respostas dela e o interesse durante a atividade. E então, ele vai se tornar natural após muitos treinos. Mas é muito importante a gente trabalhar com as consequências reforçadoras durante essas atividades. Aqui, outros tipos de atividades em ensino incidental, no caso mais natural, que seriam jogos educativos para discriminação de posições e atividades grafomotoras de recortar, colar. Lembrando, aplicar os dois tipos de treino, tanto em tentativa discreta quanto em incidental, dará parâmetro de avaliação sobre esses pré-requisitos. Então, é importante que a gente programe nosso ensino
ao aplicar com a criança nos dois formatos, para entender o quanto é generalizável, o quanto ela consegue entender e reproduzir isso em outros tipos de formatos e em outras estratégias. Nesse sentido, nesse slide, a gente pode observar um detalhe bem importante que vocês podem até marcar. As crianças com TEA, ou indivíduos com TEA, eles não aprendem pelo erro. A nossa aprendizagem tem que ser sem erro. Então, ao ensinar as posições de letras, é importante ensinar a posição correta. Porque se for deixar a criança errar e futuramente ela chegar à conclusão de que a letra P é virado para a direita, a letra Q é virado para a esquerda, essa criança vai se frustrar e ela não vai aprender com a vida que as letras têm posições diferentes. Então, é importante que o professor ou educador ensine que o mesmo não acontece com as letras. Os formatos são idênticos em posições diferentes e letras diferentes. Então, é necessário fazer um treino de discriminação de posições diferentes dos estímulos e deixar essa criança bem engajada e bem treinada, a ponto de conseguir discriminar de forma independente as diferenças entre as letras, para não haver lacunas futuras. Aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino incidental, né, ainda, e referente aos jogos educativos, né, que a gente usa para ensinar alguns conceitos para a criança. Então, memória de letra, dominó de letra, quebra-cabeça, jogo de encaixe. Aqui, senso de direção. Aqui a gente tem de espaço, tamanho, quantidade, forma, sequenciamento, né? O diferente, o igual, que tudo isso, né, acaba sendo bem importante para a criança. Aqui a gente fala um pouquinho sobre, na verdade, né, o diferente, o igual, a partir da tentativa discreta. Então, esses conceitos que a gente está falando tem duas formas de ser trabalhada. Em tentativa discreta, como a Bruna falou, em base de repetição, ou de forma incidental, que seria no ambiente natural da criança. Então, em tentativa discreta, como que você pode ensinar para a criança o diferente? Você coloca 3 estímulos e pede para ela, me mostra qual que é o diferente desses 3. 2 bananas e uma laranja, ela tem que mostrar a laranja, certo? E aí a gente aplica essas ajudas físicas, né, para a criança acertar e pegar a laranja, você reforça muito bem, você conseguiu, não foi ela que fez? Não, não foi ela que fez. Mas a partir dessa repetição, a gente consegue mostrar para a criança o que é certo se fazer, e principalmente qual que é a resposta pareada com a instrução. Então, se você dá a instrução, qual que é o diferente, e você dá ajuda física para ela pegar a laranja e não deixa ela errar, automaticamente a chance dela sentir motivada e também aprender que o diferente, nesse contexto, seria a laranja, é muito maior. Então, aqui, né, seria de 2 estímulos, lá no outro seria 2 bananas e laranja, aqui você coloca os 3, e aí você pede de acordo com o seu objetivo, né? Eu quero ensinar para ela o diferente com uma dica de duas frutas iguais, seria 2 bananas e uma laranja. Aqui você já tem 3 estímulos que são diferentes e a discriminação da criança tem que ser um pouquinho maior. Lembra daquilo que a gente tem que ensinar para a criança do mais simples para o mais complexo? O mais simples seria ela ter que discriminar um estímulo entre 3, e aqui 3 que já são diferentes. Então, pareamento por função, característica ou classe, aqui seria as letras das palavras, isso aqui é ensino incidental, tá? Não é algo programado, como das outras formas que é tentativa discreta de 3 estímulos. Aqui você pode aplicar outras vezes essas atividades, mas de alguma forma a gente usa situações, objetos, de uma forma natural. Aqui seriam as letras, palavras e numerais, tudo são exemplos, tá? E a discriminação auditiva, que seria reproduzir os sons de acordo com o modelo. Então, aqui a gente tem em base de tentativa discreta, tá? De modelo, o aplicador bate palmas ou bate no tambor 3 vezes, a criança imita e faz a mesma
instrução, a consequência é um elogio, certo? Então, a imitação de movimento de bater palma, separando palavras por sílabas. A gente pode usar esse movimento motor para justamente ajudar ela a aprender a separação por sílabas, né? Então, você vai ter o estímulo antecedente e a resposta consequência, certo? O que você vai propor, como que a criança responde e o que ela vai ganhar com isso. O discriminação de sons similares, em tentativa discreta, ele já pode ser feito da seguinte forma: o aplicador pode apresentar, ou o educador pode apresentar um estímulo visual, uma foto de um leão, uma foto de algum personagem de interesse, e ele pode repetir palavras variadas, sendo que uma delas rima com o estímulo apresentado. Se for leão, mamão. No caso, rato, pato. A criança ela precisa bater na mesa quando ela ouvir a palavra que rima com o nome daquele estímulo visual. Se a criança bate na mesa quando escuta a palavra mão, então a gente elogia e reforça para que aumente a motivação dela durante a atividade. Já para sons diferentes, o educador diz sílabas iguais diversas vezes e, de repente, ele diz uma sílaba diferente. Pá, 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 lu. A criança ela precisa, nesse caso, bater na mesa quando ela ouve a sílaba diferente. Se ela bate quando ouve diferente, ela precisa ser imediatamente reforçada. No ensino incidental, a aplicação disso pode se dar por meio de jogos de memória, de dominó, de imagens, sendo que a regra é parear ou encontrar as imagens dos nomes que rimam. Agora, em coordenação motora fina, as atividades que temos são imensas, diversas. Vocês podem aplicar em jogos com botões, com atividades de vida diária por prender a roupa, com pregadores, com pinça, com... E, por último, contato com interesses por letras, palavras, textos e livros. No ensino incidental, ele pode se dar com brinquedos, jogos que incluam letras e palavras, livros infantis do interesse da criança que tenham ênfase no lúdico, imagens em alto relevo, texturizadas, com sons, com movimento. E então, nós finalizamos agora todos os pré-requisitos que são relacionados à alfabetização, com diversos modelos, exemplos para vocês poderem aplicar de forma sistemática, com muitas repetições. E então poderem estabelecer quais são os pré-requisitos que a sua criança, o seu indivíduo vai precisar trabalhar com mais afinco, para então chegar no processo de alfabetização. Então, assim nós finalizamos essa pequena aula, esperamos que vocês tenham gostado, que possa sanar algumas dúvidas, e nós estamos à disposição nesses contatos para que vocês possam nos buscar se precisar. Bom, pessoal, eu queria agradecer a atenção de vocês, espero, né, que a gente tenha colaborado de alguma forma nessa aprendizagem em como auxiliar e ajudar as nossas crianças, né? É claro que é um desafio, muitas vezes a gente ouve, por exemplo, das escolas, mas fazer tudo isso tem que ser de uma criança que tem um suporte muito grande. Não, muitas vezes os próprios professores, quando conseguem aplicar de uma forma sistemática essas intervenções, conseguem fazer uma grande diferença na vida de uma criança, tá? Nesse ensino para ela. Muitas vezes a gente pega algumas crianças que têm aversão até mesmo de olhar para uma folha e a partir do uso dos reforçadores, das estratégias, né, que foi mencionada nessa nossa aula, há uma grande diferença e consegue ressignificar de alguma forma essa aprendizagem, né? Tornando, de alguma forma, isso motivador, né? E também muito prazeroso. E eu acho que esse é o nosso maior intuito. Muito obrigada. Muito obrigada por toda a atenção de vocês. Até logo.